Fala aí, galera! Botafogo História ontem, hoje, para sempre. Rapaziada, vocês devem estar estranhando aqui, o ambiente está menos povoado hoje. A parada é a seguinte, hoje o nosso brother Marcelão, ele tinha um problema particular para resolver e está resolvendo o problema particular, então hoje vamos para a batalha. Roberto Narral, meu brother, e eu vamos hoje mandar para vocês um episódio bem interessante. Semana que vem, Marcelo tá firme, hein? É um episódio bem interessante, como todos os episódios. Antes de eu dizer que o episódio é esse de hoje, é o Safardana, aproveita, você que não é inscrito no canal, dá lá aquela moral para gente, curte o vídeo, eu sei que você vai gostar mesmo. Só dando esse reforço, porque, mais uma vez, lembrando, a nossa divulgação é orgânica ainda, né? A gente faz questão nesse primeiro momento, não só fazemos questão, a gente tem uma questão de tempo também, de organização. É bem complicado a gente conseguir organizar os nossos horários aqui, então a gente tem um pouquinho de dificuldade nessa parte de divulgação. Então, o teu apoio é muito, muito, muito importante. Então, dá essa moral pra gente aí, cara. Se inscreva no canal, tem uma pá de episódios já gravados, vários temas legais, e tem muita coisa legal aí pela frente. E, curte o vídeo, cara. Aí o tal do algoritmo vai dar aquela moral, vai poder impulsionar esta bagaça mais adiante. Rapaziada, o nosso episódio hoje vai ser bem legal, porque a gente vai tratar de alguns jogadores. O tema são aqueles caras que deram a volta por cima, né? A gente vinha conversando em off alguns dias atrás de alguns jogadores que nessa temporada, por exemplo, começaram sob forte desconfiança, não estavam bem e tal, e de repente os caras começaram a dar uma levantada e os comentários mudam, né? As opiniões começam a mudar e tal. E na história do Botafogo, de todos os clubes, vários jogadores não começaram bem, né? Alguns foram até escanteados e tal, e de repente, cara, os caras deram a volta por cima e se tornaram figuras importantes no Botafogo. E a gente resolveu escolher, cada um escolheu um tema. O Marcelo, por exemplo, ele tinha um tema, um jogador escolhido, que era o Carlos Alberto Santos, né? Que é um cara, figura importantíssima naquele título de 89. Realmente, o Carlos Alberto deu uma levantada boa. Tinha muita gente que pegava no pé do cara, eu lembro bem disso, torcida, né? Mídia e tal. E ele se tornou uma figura muito importante na conquista de 89. Enfim. E Roberto Narral e eu escolhemos, cada um escolheu um jogador para falar, né? Não são super craques, antes que alguém de repente imagine, mas são caras que se tornaram muito importantes na história do Botafogo. E aí, Narral, tá tudo certinho? Tudo beleza? Tudo beleza, tudo certinho. Então, é o Então, seguinte, peraí, antes de eu passar, que normalmente, cronologicamente, né, a gente, como sempre faz, eu normalmente eu que vou lá atrás, e hoje quem vai você que começar... começa, né? Você vai lá no passado, né? Eu vou lá nos primórdios, meu irmão, mas só que hoje não vai ter tão lá atrás, não, mas quem começa hoje é o Narral. Mete bronca aí, Narral. Fala, galera, beleza? Então, o jogador que eu vou falar aqui agora, que deu aquela volta por cima, né, e calou muita gente, é o nosso goleiro Borrachinha. Borrachinha foi o que eu escolhi para falar, que realmente ficou marcado como está na história do Botafogo. O ano é 1979, né? O Flamengo tinha acabado de igualar o recorde de vencibilidade do Botafogo, de 52 partidas. É claro, já falamos aqui anteriormente em programas, né? O Flamengo usou um jogo de time misto, né? O Botafogo só tem jogo de time principal, mas a mídia, a torcida, eles não querem saber, né? Eles querem fazer aquela festa. Então, 52 jogos? Tá bom, 52 jogos. Eles armaram tantos amistosos, para quê? Para que o jogo 53, que eles iam passar à frente do Botafogo, né? Ia ser aquela maravilha, aquela festa colossal. Mandaram fazer medalhas, tinha medalha, seria contra quem? O Botafogo, né? O jogo seria contra o Botafogo, exatamente no dia 3 de junho de 79. Bom, só que esse jogo é recheado de situações, né? Na verdade, o jogo não começa exatamente no dia 3, ele começa dia 10 dias antes. Tem um pré-jogo aí de 10 dias antes que nós vamos detalhar aqui para vocês, para entender como Borrachinha tem importância na história do Botafogo. Vamos falar então um pouquinho antes desse pré-jogo. O Borrachinha, quem é? Borrachinha é goleiro, filho de Luiz Borracha, que foi goleiro do Flamengo, seleção carioca, seleção brasileira, né? Um goleiro
com uma altura, para a época, uma altura considerada boa, com uma boa elasticidade, borrachinha, né? E começou jogando futebol de salão no Vasco, foi para a ABB, depois foi para o futebol de praia, e no futebol de praia o goleiro do Flamengo acabou levando ele para fazer um teste, ele fez um teste no Flamengo, passou, e lá ficou no Flamengo de 65 até 72, iniciozinho de 72, mas sempre na suplência, juvenil, aspirante, no profissional mesmo ele jogou 3 partidas, mas é de um time misto e foi ao Japão, que o Flamengo considera, o Flamengo adora considerar time misto, né? Principalmente quando ganha, né? Principalmente quando ganha. Então, ele tem esses 3 partidas no time principal do Flamengo, que na verdade é um time misto. Foi emprestado ao Campo Grande em 72 e entre 73 e 76 ele jogou em Manaus, já com o passe dele. Ele adquiriu o passe e ele jogou nos 3 grandes de lá, no FAST, no Rio Negro e no Nacional. E foi no Nacional, lá no finzinho de 76, num torneio Ministro Ney Braga, que o Botafogo, inclusive, foi vencedor desse torneio, que o Paulo Amaral o chamou para jogar no Botafogo, lá em finzinho de 76. E aí, acabando o contrato dele com o Nacional, no início de 77, o Borrachinha se apresentou ao Botafogo em janeiro e ficou treinando. Mas só assinou o contrato no dia 14 de abril de 77. Ali ele assinou o contrato. E o interessante é que o Borrachinha ele era o terceiro goleiro. O primeiro goleiro, Zé Carlos, segundo goleiro, Birajara Alcântara, e o Borrachinha, o terceiro goleiro. E assim foi em 77, assim foi em 78, assim iniciou 79. Bom, em 79, né, o goleiro Zé Carlos do Botafogo sofreu um acidente automobilístico, né, e tomou a titularidade o Birajara Alcântara. Acabou se machucando e o Joel Martins, técnico do Botafogo na época, que também foi técnico do juvenil, fez subir o Luiz Carlos, ainda juvenil, fez o goleiro Luiz Carlos jogar. E ele jogando bem e acabou pegando a titularidade em alguns jogos. Bom, em resumo, de terceiro goleiro, na teoria, Borrachinha foi para quarto goleiro. Claro, o Zé Carlos estava machucado, mas se estivesse bem, seria o primeiro. O Birajara Alcântara, né, seria o segundo. O Luiz Carlos, o terceiro. E o Borrachinha acabou sendo o quarto goleiro, assim como ele mesmo fala numa entrevista. Logo após essa partida, ele disse: eu era o quarto goleiro, mas tinha todas as possibilidades de jogar. E assim ele fez, assim ele jogou. Vamos lá, esses 10 dias antes dessa partida, né? O Botafogo enfrentou a Portuguesa da Ilha num domingo, 2 domingos antes dessa partida contra o Flamengo. E o goleiro Birajara Alcântara sentiu o cotovelo esquerdo. Estava aquela dúvida, fraturou, não fraturou. Em resumo, na partida seguinte contra o Olaria, quem entra? Ele, Borrachinha. E é a primeira vez que ele começa jogando. Olha, ele está no Botafogo desde 77, início de 77. E é a primeira vez que o Borrachinha ele entra jogando uma partida, em maio de 79. Ele já havia jogado alguns minutos no amistoso contra o Volta Redonda em 78. Quando ele entrou, o Botafogo já estava vencendo 3-0, isso foi em dezembro. E foi a única vez que ele tinha entrado em campo, nessa partida amistosa. E começar jogando, ele começou contra o Olaria. E jogou bem. O Botafogo venceu por 2-1 e ele não teve culpa no gol. Em seguida, o que acontece? Vem um amistoso numa quinta-feira, antecedendo já domingo, né, um jogo contra o Flamengo, um amistoso contra a seleção de Juiz de Fora. E o goleiro Birajara, ele não viaja. Todos davam como certo a sua recuperação. Então, ele continua aqui no Rio, fazendo tratamento, e todos davam como certo que ele iria se recuperar, iria jogar domingo. O Borrachinha e o time, eles foram para Juiz de Fora, enfrentaram a seleção de Juiz de Fora. O jogo foi 0-0. O Borrachinha fez 2 boas defesas na partida e o time retornou aqui para o Rio de Janeiro, chegando sexta-feira. O que acontece?
todo mundo dando como certa a volta do Birajara, Alcântara, para jogar domingo. Chega no sábado, o departamento médico do Botafogo veta a participação do Birajara Alcântara. E o que acontece? A diretoria ficou revoltada. O presidente Charles Boré ficou muito aborrecido com o departamento médico do Botafogo, forçou a barra para que o Birajara jogasse, e o Birajara não tinha condições, dizia o departamento médico, e ele forçou a barra para que Luiz Carlos, que tinha se contundido no mês de maio, né, no treinamento, ele já estava bom, mas não tinha voltado nem aos treinos físicos, mas já tinha sido liberado pelo departamento médico para voltar. Voltaria na segunda-feira aos treinos físicos. Mas o Charles Boré queria que ele jogasse, porque não acreditava no Borrachinha. Muitos dirigentes, além do presidente, não acreditavam no Borrachinha. Mas não era só, muitos torcedores também. Tem uma história que está em vários jornais, que um torcedor, quando escutou a escalação, estava com o radinho de pilha, ele pegou o radinho de pilha e tacou no chão e quebrou. Quando ele escutou, o Botafogo joga com Borrachinha, ele pegou e tacou no chão e quebrou o radinho de pilha. Mal sabia ele, né, que naquele dia estava por nascer um ídolo de um jogo só, seria, mas um ídolo que, para a geração que acompanhou e que viveu ali, né, e como eu, não tinha visto o Botafogo ser campeão, fui ter o gosto 10 anos depois, em 89, ali é como se fosse um título. Eu vibrei tanto, mas tanto, como se fosse um título. Bom, a partida, né? Assim, outro detalhe, o Joel Martins, ele bancou a escalação do Borrachinha. E ele e toda a comissão, eles fizeram, né, um pacto que se o Botafogo perdesse, eles iam entregar o cargo. Isso só foi, né, a gente só soube disso tempos depois, mas eles fizeram isso entre eles, eles bancaram a atuação do Borrachinha. E por quê? O João Martins até fez uma declaração. Borrachinha jogou nas 2 últimas partidas e não decepcionou. Sou forçado a depositar nele a mesma confiança que merece o Birajara ou qualquer profissional competente e responsável. Realmente, o Borrachinha sempre foi muito competente e responsável, porque ele ficou esperando a hora certa dele jogar. Ele ficou praticamente temporada de 77, 78 e até praticamente a metade da temporada de 79 para ter a sua chance de jogar. E ele entrou contra o Olaria, contra o Seleção Juiz de Fora. E a grande oportunidade mesmo, né, que veio na véspera, quando foi vetada a participação do Birajara, foi a grande oportunidade da sua vida. O Borrachinha, mesmo no dia, falou, mesmo que eu não jogue mais nenhuma partida pelo Botafogo, essa eu quero jogar. E ele jogou. Borrachinha jogou e foi o grande herói da partida. O Botafogo faz o primeiro gol aos 10 minutos. Renato Sá meio que dá um lençol no Toninho, chuta a bola, gol. Botafogo 1-0. E a partir dali só deu o Borrachinha. Borrachinha fez praticamente 4 defesas dificílimas, né? Defesas importantes. Uma delas, aos 45 minutos do primeiro tempo, o Cláudio Adão, né, na marca do pênalti, chutou, ele mandou para escanteio. Logo no início do segundo tempo, o Zico limpou a bola na entrada da área, aquela bola que o Zico limpava, chutava e era gaveta, ele espalmou para escanteio. No finalzinho do jogo, numa época em que não se dava acréscimo, né? O José Roberto Reis, ele deu 4 minutos e meio de acréscimo, numa época que não se tinha acréscimo. Aí uns poderiam falar assim, não, mas Perivaldo foi expulso lá aos 30 minutos, ainda tem isso, o Botafogo jogou com -1, os 15 minutos finais, né? Então teve a expulsão, tinha que ter acréscimo, mas sempre teve expulsão e nunca havia acréscimo. Mas nesse jogo,
José Roberto Reit deu 4 minutos e meio de acréscimo. Deu 4 minutos e meio de acréscimo. E nos últimos lances da partida, praticamente o último lance, o Zico chutou uma bola e o Borrachinha defendeu e a bola sobrou na pequena área, feição para o Júnior empatar, só que o Júnior chutou para fora. Depois, no lance seguinte, o Renato Sá ainda pegou a bola, quase chegando lá no gol do Flamengo, mas aí o gol, acabou que a partida terminou, o Botafogo venceu, o Borrachinha foi o grande nome da partida, jogou com segurança, defesas espetaculares, pelo menos 4, como essas 3 aqui que eu citei, né? E aí o Borrachinha foi levado até a torcida e foi ovacionado. Ele jogou com uma camisa verde da Puma. Estranho, né? O Botafogo, ele usava Adidas e Terres e Dória, que eram os fabricantes da época, mas ele estava usando uma camisa sem escudo verde da Puma. E eu coloquei essa camisa aqui em homenagem à camisa que ele estava jogando. Essa camisa aqui da Puma, em homenagem ao Borrachinha. E escutando o jogo pela Rádio Tupi, do Alceu Bueno de Camargo, e vibrando, o que eu fiz? Fui para a minha coleção de futebol cards, né, que era a sensação da garotada na época, e peguei o quê? O meu card aqui, ó, esse aqui, do Borrachinha, e peguei e agradeci ao Borrachinha vibrando, e é esse card aqui que está comigo desde 79, e eu agradeço ao Borrachinha, né, que para mim é um ídolo, e para muita gente da nossa época aqui, o Borrachinha é um ídolo, porque ele fechou o gol, e um abraço no recorde do Flamengo, não tem essa. Não. Recordista não tem. E detalhe, né? Como disse João Saldanha, o Botafogo é mais recordista que o Flamengo, porque quando o Botafogo fez o gol, o Botafogo fez aos 10 minutos. E o Renato Sá, quando jogava no Grêmio, fez o gol no Botafogo, foi depois. Então, foi lá os 20 e tantos, 30 e tantos. Boa, excelente. Né? Então, o João Saldanha foi certeiro quando ele disse que o Botafogo ficou mais tempo invicto que o Flamengo. Boa. E é isso aí. Borrachinha, meu ídolo. Seu cara, pô, Narral contando aqui, eu voltei no tempo, lembrando, escutando o jogo que nem um alucinado, eu escutei pela Rádio Globo. E, pô, Borrachinha, cara, só dando, antes de eu cair dentro no personagem que eu escolhi, para a gente trocar uma ideia aqui, primeiro, reforçando isso que o nosso João Saldanha, muito bem, nosso Saldanha, porque o Flamengo já tomou o gol aos 10, não é isso? E o Botafogo, quando perde a invencibilidade para o Grêmio, que toma logo um pau de 3-0, ele toma os 3 gols no segundo tempo. Segundo tempo. O jogo estava 0-0, compadre. Então, assim, se somar o negócio, a gente leva também essa. Um outro ponto também que é legal a gente lembrar, Narral, é que o lance, a responsabilidade era tão grande, ficou tão grande, porque um golzinho do Flamengo, um gol, não daria vitória para o Flamengo, ok, mas manteria a invencibilidade. Então, se aquela bola do Júnior entra no final, por mais que o Borrachinha tivesse pego pra caramba, a essência do jogo era a invencibilidade. Então, quando a gente conversou aqui sobre a invencibilidade que o Botafogo teve de 52 jogos, e que o Zé Carlos, que você mencionou, e de novo a gente vai lembrar que é um goleiro, super goleiro, né? O Zé jogou todas as 52 partidas, então a importância do goleiro, né, para um processo de invencibilidade, a importância do Borrachinha para a quebra da invencibilidade do Flamengo. Então, assim, independentemente, ele não precisava fazer mais nada, né? Só o que ele fez nesse jogo já valeria a condição de ídolo. Bastou um jogo só, já é ídolo, né? Pois é, e ele fez alguns outros bons jogos, é claro, mas esse é o jogo da vida dele, sem dúvida. Se alguém perguntar assim, qual é o jogo da sua vida? Antes de terminar a frase, ele já vai falar, Botafogo Flamengo 79, foi aí que eu... E antes de eu partir para o meu personagem, é só lembrar uma coisa que o Narral frisou. Esse personagem, o Birajara Alcântara, é um personagem bastante complexo, né? Porque, na realidade, o Birajara ele estava no Botafogo havia um bom tempo, né? Desde 7-4 que ele estava no Botafogo, 7-4 para 7-5, e ele era reserva do Wendel. E aí os dois parece que não se davam e tal. E ele teve chance de ganhar titularidade, mas nunca conseguia
efetivamente a condição de titular. E aí rolou uma situação, quando eu estava fazendo o trabalho sobre a invencibilidade, né, de 7778, ele passou a maior parte do tempo sem contrato. Ele não renovava o contrato. Então, assim, ele foi escanteado, quase foi negociado, e aí os caras empurravam. Então, o Birajara sempre teve essa coisa. Até nesse jogo contra o Flamengo, na véspera, algumas pessoas até começaram a achar que ele não queria jogar, porque ele tinha o histórico de ter sido jogador do Flamengo, cria do Flamengo. Né? Então, assim, acabou que o Birajara proporcionou ao Borrachinha, indiretamente, a chance do Borrachinha se tornar um ídolo, que o Birajara não teve condição de se tornar, né? Pô, mas demais, né, cara? Pô, lembrar o Borrachinha é maravilhoso, um cara que super humilde, né? E depois, só para fechar, né, Nahal, ele acaba surpreendendo muita gente, porque no final de 79 ele pede rescisão de contrato, ele não quer renovação de contrato, porque ele se sentiu desrespeitado no Botafogo, e foi a chegada do Paulo Sérgio e tal, aquela coisa toda, e o Borrachinha, de repente, pegando todo mundo de surpresa, falou, cara, eu vou embora. E ele fala sobre isso, inclusive, no Museu da Pelada, né? Pô, o Borrachinha é um personagem... né? Foi pro Joinville. E fez sucesso lá, hein? Fez campeão. Depois jogou no Operário Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, voltou pro Joinville, né? Isso, foi, pô. E ficou... depois foi pro Catar ser treinador de goleiro, né? Ficou, acho que ele mora lá, né? Mora no Árabe lá. Pô, o cara arrebentou. Bom, Borrachinha, pô, tá pra história. Eu vou falar de um jogador, vou falar rapidamente de um cara que me veio à cabeça na hora que a gente estava conversando, né, na reuniãozinha de pauta virtual que a gente faz, e eu não sugeri esse assunto assim, me vieram alguns nomes, mas eu vou trazer um cara mais recente, que, longe de ser um ídolo, mas foi um cara que resiliente pra caramba. Esse cara, nossa, teve a minha admiração, porque ele estava treinando em separado já, e de repente a vida do cara mudou, felizmente para o Botafogo, porque ele acabou sendo beneficiado e ganhando um presente de ter feito um gol que sacramentou um título. Estou falando do Rafael Marques. O Rafael Marques, que chegou ao Botafogo em 2012, ele foi um cara que, quando chega ao Botafogo, havia uma expectativa, porque ninguém conhecia o cara, né? O cara foi cria, foi cria da Ponte Preta, aí rodou o interior de São Paulo, chegou a ter uma passagem rápida no Palmeiras, mas foi jogar no futebol turco. Ficou 3 anos no futebol turco, e depois para o futebol japonês. 3 anos no futebol japonês. E de repente surge Rafael Marques no Botafogo em 2012. Lembrando que 2012 não é 2022, um SAF, né? Então era aquela dificuldade você trazer certos jogadores e tal. E de repente surge um cara desconhecido, um centroavante comprido, magriça, né? Eu me lembro que eu dei uma olhada nos lances dele, achei até interessante, que era um cara que se movimentava e tal. Mas o que acontece é que ele não se firma. O Oswaldo de Oliveira, que era o treinador, aliás, Oswaldo, hein? Por favor, hein? Oswaldo é um show estranho aí agora, ultimamente. Enfim, aliás, o Oswaldo está estranho também, né? O Oswaldo fez um repaginamento ali que eu achei que estava meio esquisito. Uma harmonização. Esse é o nome. Enfim, e o Oswaldo apostou e tal no Rafael Marques, e, cara, não estava dando liga. O cara não conseguia, e não só não fazia gol, como não conseguia render. E ele passou a temporada de 2012, ele chega à metade do ano, mês de julho, e ele, cara, não se firma e acaba sendo barrado, vai para o banco, tinha jogo que nem era relacionado. Bom, ele fecha a temporada de 2012 sem nenhum golzinho, ele fez 15 jogos e nenhum gol. Aliás, 17 jogos, se não me engano, acho que ele faz 15 no total do... Deixa eu até conferir aqui, cara, para não falar bobagem, né? Eu tinha separado aqui certinho para não ter erro. Ele faz o total de 17 jogos, exatamente. Ele faz 15 no Brasileiro e dois jogos pela Sul-Americana, que o Botafogo acaba caindo para o Palmeiras, né? E beleza. E aí, cara, o que acontece? A torcida não aprovou, ele mesmo realmente não rendeu. E aí, cara, para a temporada, ele tinha contrato, estava sob contrato, evidente. E para a temporada de 2013, ele praticamente foi descartado. Ele começou a treinar em separado, Botafogo esperando uma oportunidade para negociar, o papo é esse, porque houve um investimento, né? Investiram para trazer o Rafael Marques, e o Botafogo começa a temporada de 2013, lembrando, hein? Temporada de 2013,
é a temporada que o Botafogo acabaria conquistando o título do Carioca. E 12, lembra que chega nosso Clarence Seedorf, né? Então o Botafogo estava meio que tentando se reestruturar para um ano de 13 interessante. Só que não se contava com o Rafael Marques, ele estava treinando à parte. O Oswaldo experimentou algumas situações e nada acontecia durante o Campeonato Carioca. Passou praticamente a Taça Guanabara inteira. E aí, cara, na rodada que antecedia as semifinais da Taça Guanabara, o Rafael Marques volta a ter uma oportunidade. E aí, cara, com um passe de mágica, o cara entra e começa a render. E eu não sei o que aconteceu, eu acho que tem até uma certa situação, uma ligeira semelhança com o Borrachinha, porque o Borrachinha não estava tendo oportunidade nenhuma, ok. Só que o Rafael Marques teve oportunidade e estava sendo escanteado, então talvez para o Rafael Marques ele tenha entrado nessas partidas com a faca nos dentes e falar, cara, eu tenho que mostrar jogo aqui, porque eu vou rodar. E o que acontece, minha galera, é que a partir desse jogo, o Rafael Marques passa a ganhar espaço no time do Botafogo. E não só ganha espaço, o Botafogo vai para as finais, depois ele vai para... ele ganha a Taça Guanabara, né, de 2013, vai para a Taça Rio, passa o carro, vai passando e chega na última rodada da Taça Rio, e o Rafael Marques finalmente faz seu primeiro gol ainda no Campeonato Carioca, e quando chega na final da Taça Rio, contra o Fluminense, o Botafogo tinha vantagem contra o Fluminense, se ganhasse o jogo, até jogava pelo empate, salvo engano, né, contra o Fluminense nesse jogo. Se ele empatasse, ele era campeão carioca. O Fluminense tinha que ganhar do Botafogo para ganhar a Taça Rio e aí forçar uma final com o Botafogo. Mas o destino, da mesma forma que o destino foi bastante generoso, não digo nem generoso, mas justo com o Borrachinha, né? O Borrachinha que ficou totalmente escanteado e sobra um jogo que o cara arrebenta, o destino também esperou para que no jogo final da Taça Rio, o Rafael Marques, que tinha sobrado, o Rafael Marques fosse o autor do gol do Botafogo, o gol que frisou, sacramentou, chancelou o título, não só da Taça Rio, como o título carioca. Então, se você olhar na estatística e olhar ali, final do Botafogo, campeão carioca 2013, 1-0 Fluminense, gol de Rafael Marques, o mesmo jogador que estava treinando separado e o Botafogo só aguardando uma proposta para negociar esse jogador. Bom, o Rafael Marques ganhou seu espaço no Botafogo e titular absoluto na campanha do Campeonato Brasileiro de 2013. Uma campanha muito legal que fez com que o Botafogo voltasse a disputar uma Libertadores. Né? O Botafogo não disputava uma Libertadores desde 1996, ou seja, o século passado. E aí o Rafael Marques foi uma figura importante no time do Botafogo, centroavante titular absoluto, se entendeu muito bem com o Seedorf, com o Andrezinho, Felipe Gabriel, a rapaziada que é aquele time ali que fez bonito no Brasileiro. E o Botafogo acaba conseguindo uma classificação para a Libertadores, o Rafael Marques dá uma subida de nível. E aí, meu amigo, ele recebe propostas e tal. Aquele cara que não estava recebendo proposta nenhuma, que estava treinando em separado, recebe proposta e mete o pé no início de 2015 para o futebol chinês. O Rafael Marques nem participa da campanha, aliás, de 2014. Falando besteira aqui. 2014 da Libertadores. O Rafael Marques não participa. O iniciozinho da temporada, ele se representa, o Botafogo negocia e ele mete o pé para o futebol chinês. Então eu quis lembrar aqui o Rafael Marques, que não era um craque, mas se tornou um jogador importante mesmo, um cara inteligente. Lembrando, né? Ele faz esse gol contra o Fluminense, já tinha feito 3 golzinhos, se eu não me engano, 3 golzinhos do Campeonato Carioca, e depois no Brasileiro, meu bom, o que acontece, hein? No Brasileiro, ele faz contra o Vasco da Gama e também faz 2 vezes contra o Flamengo. Ele gostava de fazer gol em clássico, passou a gostar de fazer gol em clássico. Então ele deixou a marca contra o Fluminense, num jogo que acaba sendo histórico, né, que chancela o título, e depois no Campeonato Brasileiro contra o Vasco e contra o Flamengo. Aliás, contra o Vasco, ele mete um golaço, cara, uma bola que foi metida para ele, dá um cortezinho bonitão, sai passando, patinando, inclusive deve estar sendo, até hoje deve estar patinando ali. Enquanto o Flamengo, ele faz um gol bonito também, numa vitória de 2-1, uma metida de bola maneira, acho que foi até do Lodeiro. O Lodeiro lança de canhota, ele entra no meio, cheio de estilo e mete um
mete de prima, de pé direito no ângulo do goleiro. Rafael Marques, um jogador absolutamente subestimado, foi colocado de lado e, de repente, o cara dá uma volta por cima com direito a título e tudo. Bom, rapaziada, o Narral lembrou o Borrachinho, eu lembrei o Rafael Marques, e certamente vocês lembram de uma série de jogadores que estavam sendo meio que escanteados. Nessa temporada, né, nós tivemos o Santi Rodrigues, que começou a dar um levante, muita gente já estava botando o cara, o Tuco Correia, que começou a mostrar serviço também. Então, eu acho que é legal também a gente ter um pouquinho de paciência. Quem sabe, né, um jogador que, a princípio, está sendo escanteado, quem sabe esse cara não se torna um ídolo, né? Quem sabe não se torna um jogador histórico. Basta dar oportunidade, né, esperar o momento certo. Bom, antes da gente se despedir, lembrando que, só fazendo uma referência ao nosso brother Marcelão, o Marcelão ele ia falar sobre Carlos Alberto Santos, né, que foi um cara também que deu uma volta por cima muito bacana no Botafogo. Ele chega, o pessoal já meio que a torcida não tinha a menor paciência com o Carlos Alberto Santos, e ele acaba se tornando um jogador fundamental na conquista de 89. Aliás, um abraço aqui ao Marcelão, que na próxima está com a gente aqui. Mais alguma coisa, Narral? Então, eu me lembro quando o Rafael Marques fez o gol, eu não lembro qual foi a partida, o primeiro gol que ele fez, eu sei que eu estava escutando pelo rádio. Acho que foi um troço estava escutando pelo rádio, não estava assistindo, só estava ouvindo. Eu lembro que quando saiu o gol, o narrador ficou gritando aleluia, aleluia. Cara, porque o cara já estava quase um ano, né? Porra. Ele jogou 2012, foram 17 jogos e 0 gol. Né? E 2013, as primeiras partidas também ele não fez. E aí ele faz, se não me engano, um jogo contra o Quissamã, e depois ele faz... E aquilo, né, um gol importantíssimo, aguardava, né, para chancelar contra o Fluminense. Eu fiquei muito feliz quando o Rafael Marques fez, porque eu ficava invocado muitas vezes no início, mas eu falei até com meu filho, né, tinha que ser esse cara fazer o gol. Bom, é isso. Dois caras que deram a volta por cima, é lógico, a história do Botafogo é recheada de jogadores que deram as suas respectivas voltas por cima. Se você lembrar, coloca aqui no comentário de algum jogador. De repente, esse jogador acaba servindo de inspiração para a gente fazer um tema aqui, né? Trabalhar em cima dele. Rapaziada, é isso. Até a próxima. Já estava esquecendo, né? Já que não tem o sininho do Marcelo. Não tem o sininho. Tem que fazendo aqui a mise-en-scène da parada. Rapaziada, só aproveitando, então, é muito importante para a gente a sua curtida, né? A sua valorização. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Eu falo isso sempre, né? A gente não fez ainda, nós não iniciamos um trabalho de divulgação. O nosso trabalho é orgânico, tá? Por várias questões, até para a gente conseguir conciliar os horários aqui nossos é complicado, por isso que o Marcelo não está aqui hoje, né? Porque a gente tentou até empurrar essa gravação um pouquinho, mas aí não dá. O Narral tem que dar aula, eu tenho minhas paradas na psicoterapia, enfim, a gente conciliar 3 horários não é fácil, por isso o Narral não consegue participar das lives, vocês já devem saber disso, o cara dá aula de noite, então é muito difícil, a gente rala pra caramba para conseguir encontrar tempo para a gente, né, enfim, gravar esses videozinhos. Então, a divulgação é boca a boca, se você puder dar essa força pra gente, cara, se você não está inscrito, mete bronca e curte o vídeo, cara, isso é tão importante pra gente. Esse negócio de algoritmo, isso realmente é muito importante. Isso acaba distribuindo, chegando a muitas pessoas. Beleza? Compartilha com um amigo, leva para o cara lá, de repente esse cara se torna um participante aqui ativo. Nós temos algumas figuras aqui que participam bastante. E um abraço a todo mundo. Então é o seguinte, se inscreve no canal, curte, compartilha e vamos fazer juntos essa trajetória com o Botafogo História ontem, hoje e para sempre. Mais alguma coisa, Narral? Assim, eu fiquei pensando, será que Maurício e Júnior Santos deram a volta por cima? Total. Bem lembrado, total. Tem um monte de caras aí. Coloca aqui nos comentários. Coloca nos comentários aí pra gente trocar uma ideia. Rapaziada, até a próxima. Botafogo História ontem, hoje e para sempre. Semana que vem, Marcelão tá aqui. Ele e seu sininho encantado, hein? Vamos nessa. Um abraço, galera. Um abraço. Fiquem bem.